Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, antes de João, de 1 João. Primeira Pedro, eu vou ler, eu estou voltando a ler, eu falei com a minha esposa, vou voltar a ler a versão atualizada, né? Que tem aqui atualizada, que a maioria das pessoas tem mais atualizada e ficou a leitura mais fácil, né? A minha está até aqui do lado, a minha é trinitariana, eu acho ela mais correta nas coisas, mas essa aqui tem um entendimento mais fácil, né? Atualizada, amém? 1 Pedro, capítulo 2. Amém? Todos encontraram? Diz assim, ó: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Santo Deus, fala ao nosso coração, Senhor, derrama na tua unção do teu poder, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória que te entregamos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, podeis sentar. É um texto simples, né? Já passando por ele também algumas vezes, e a preocupação aqui, exato o que Paulo está falando aqui, isso acontecia, Paulo ou Pedro, né, falando aqui, isso acontecia de manhã a Paulo, da mesma linha, né? Da mesma linha, falando para largar a inveja, falando das obras da carne, né, que nós estudamos pela manhã lá em Gálatas, né? E o que é a obra da carne, o que é a obra do Espírito. Então, Pedro falando aqui. Por quê? Na mesma linha disso aqui, irmãos, a palavra de Deus, o Novo Testamento pelo menos, já tem 2000 anos e ainda é atualizado. Acontece exatamente como está escrito. As coisas não modificaram. O que acontece é que o mundo está cada vez mais em pecado. O mundo está cada vez mais afundado em lamaçal.
O que acontece é que o adversário tem conseguido, como a palavra diz, enganar a muitos, né? Por todas essas frentes, a habilidade dele é enganar, e isso acontece até hoje está acontecendo isso. Então Pedro vem dizendo assim, ó, que despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência. O que é maledicência? Você ficar falando mal da pessoa, né? E que ela não fez. Maledicência é uma forma de mentira. A minha está escrito murmurações, né? É maledicência. Desejar ardentemente como criança recém-nascida. Então ele fala assim, primeiro, o que nós temos que fazer? O cristão, ele tem que se despojar. É uma coisa que é você que tem que fazer. Você falava assim, eu fazia muito isso, eu gostava muito de ficar fazendo isso, falando mal, falando não sei o quê. Aí que você fala, vou parar com esse negócio, e a hipocrisia, né? E no meio cristão, então, tem muita hipocrisia. Às vezes a pessoa não aceita o que o outro está fazendo, não orienta. Que aceitar pecado é uma coisa, né? Mas aceitar a pessoa arrependida é outra, e nós temos dificuldade. Se a pessoa se arrependeu, não tem problema nenhum. Mas você não vê o mundo como é que distorce? Eles falaram, de manhã nós conversamos sobre isso, eles falaram que Jesus andava com a prostituta. Ele não andava com a prostituta é que largou de ser prostituta e foi andar com ele. É diferente, olha como é que está distorcido o negócio. O Levi, né, que é Mateus, ficava na coletoria roubando os outros, cobrando, e as pessoas não gostavam do publicano, é cobrador de imposto, porque ele cobrava para os romanos e também levava um qualquer por fora. Além da comissão que ele ganhava para cobrar dos irmãos, ele ainda fazia um negócio, botava acima do que é para cobrar. Porque todo mundo quer levar sua vantagem. Dá um cargozinho de autoridade, isso acontece hoje. Bota um camarada na política, ele bota um não sei quem, a pessoa já está ali, em vez de cobrar o que é certo, ainda quer cobrar mais ainda. Não é que é certo, não. Já está errado, mas aí bota uma pessoa que ainda quer levar o dele também. Mas aí Jesus passou e chamou esse cobrador de imposto. O que ele fez? O texto diz que ele largou tudo. E foi seguir a Jesus. Amém? Passou, tinha um outro publicano, cobrador de imposto, chamado Zaqueu, e ele queria ver Jesus. Se esforçou, se empenhou, igual a mulher do fluxo de sangue. Olha só, o reino do céu é conquistado por esforço. A multidão atrapalhando, às vezes tem uma multidão em volta, montão de crente que na verdade está atrapalhando a pessoa que quer chegar a Jesus, porque está cheio de vício, está cheio de problema, né? E fica achando que é crente, que não sei o quê, e atrapalha a mulher do fluxo de sangue, atrapalhou o Zaqueu teve que subir numa árvore, num sicômoro. Agora, Jesus foi para a casa de Zaqueu? Foi, mas você viu o que Zaqueu fez? Ele se arrependeu. Jesus viu o esforço dele, falou: Zaqueu, desce depressa. Ele falou assim: depressa. Quer dizer, Jesus ainda tinha pressa de ir para a casa dele. Por que ele tem que descer depressa? Porque eu quero ir para a sua casa, rapaz. Vamos lá, desce rápido. Vou lá na sua casa. Aí chegou lá, Zaqueu simplesmente se converteu, largou tudo. Se eu roubei, eu vou devolver, porque às vezes eu roubou mesmo. Mas como não pareceu ninguém, a Bíblia não registra, né? Não pareceu ninguém. Se aparece, ele devolve 4 vezes mais do que ele falou. E a metade do que eu tenho eu vou dividir com os pobres. Ele já no coração dele não deu tudo, ele falou a metade. Quer dizer que ele já tinha um suficiente e mesmo assim dobrou aquele suficiente. Ele dando a metade vai ficar com o suficiente. Mas o jovem rico não quis. Então quem não quis seguir a Jesus, não seguiu. Mas não é Jesus que andava com eles, que passaram, largaram tudo para andar com Jesus. Porém, meu irmão, a teologia está sendo distorcida, está sendo trocada, está sendo invertida. Está sendo invertida. Aí fala que Maria Madalena namorava Jesus, não sei o quê. Tudo
Mas isso não é da agora não, isso já é daquela época, já tem pessoa que escreveu isso naquela época. Porque vão escrever. Se eles falaram isso de Jesus, Jesus que era o amor, que era o Filho de Deus, que morreu na cruz por eles fizeram isso, o que não vão fazer com Paulo? O que não vão fazer comigo? Fizeram com Jesus, largaram ele sozinho, na hora de morrer, estava sozinho, cadê aquele povo todo que ia atrás dele, que ficava atrapalhando a mulher do fluxo de sangue, atrapalhando Zaqueu de ver Jesus, cadê aquela multidão? Não tinha ninguém, estava tudo do lado dos crucificas. Foram ver a crucificação, crucifica, então tá, vamos crucificar, foram para ver a crucificação, mas para ficar do lado, apoiando ele e intercedendo por ele, só tinha a mãe dele e João, aquele que amava Jesus. Por que ele fala amava Jesus, que Jesus amava, que ele ficava com a cabeça no peito de Jesus. Aí tem uns maledicentes que ainda diz que rolava também um homossexualismo, que João ficava botando a cabeça no peito de Jesus. Não é? Não tem isso? Ele distorce, irmão. Então a gente tem que preocupado, nós temos que estar fundamentados nas Escrituras, porque a tecnologia, ela é inteligente. A inteligência artificial, esses espetáculos que você está vendo aí, o camarada vai lá, aprende a ser pastor, aprende a ser não sei o quê, e já é apóstolo, já compra o kit da igreja, já vem montado, já vem aquela tecnologia toda da inteligência artificial, mas a palavra, a vida da palavra, a pessoa se santificar, não tem. Hipocrisia. Então, largar essas contendas. Aí fala assim, desejai, o versículo 2 fala assim, desejai ardentemente, como criança, recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Isso fala de espetáculo, de show, de entretenimento. O genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, quando uma pessoa nasce de novo, ela nasce da água e do Espírito. Não tem mais nada a ver com o pai e com a mãe. Nós fomos nascidos da carne do pai e da mãe. Por isso que Jesus fala assim, quem não largar pai, mãe, filho, mulher por mim, não é digno de mim. Porque se você nasceu do Espírito, o seu vínculo agora é com o Senhor. Você agora vai ser chamado Filho de Deus vivo, lavado no sangue de Cristo Jesus, nascido da água e do Espírito. Por que você não tem o vínculo carnal? Tem que ficar em segundo lugar. Porque você agora, quando você nasceu de novo, o Espírito que estava mortificado aí dentro foi ressuscitado, renovado, nasceu, sai. E agora ele vai mortificar a carne. E aí, Pedro vem falando isso, na mesma linha de Paulo. Abandona isso, larga esses pecados, procura o leite, porque é recém-nascido, acabou de se converter, tem que ter logo fome e sede da palavra de Deus. Quando eu me converti, irmão, primeiro eu comecei a ler as Escrituras antes de me converter. Comecei a ler em Gênesis aqui, de bobeira, né, lá na viagem minha, no hotel. Quando eu fui ver, já estava quase acabando a Bíblia, de ler a Bíblia, e tem crente que até hoje não leu a Bíblia toda. De crente velho, de 20, 30 anos de crente, não leu toda, de capa a capa. E ainda fala que não dá para ler. Eu, como não dá se eu já estou acabando? Porque falaram isso para mim, que não dá para ler. E eu não era nem crente ainda, eu falei, rapaz, eu já estou acabando aqui, já estou em João. Comecei lá, não pulei nada, li tudo. E outra coisa, mais vezes, não foi só uma vez, algumas vezes fiz isso de capa a capa. Aí a pessoa fala que não dá para ler. Por quê? Você tem que se alimentar. O crente, quando você nasce, aí a mamãe vai te dar o quê? Vai te dar mamar, né? Vai te dar papinha, né? Para o corpo físico. Você nasceu da sua mãe, vai te dar papinha, vai te dar mamar, vai te dar para você, para o corpo físico. Agora, quando você nasce da água e do Espírito, o leite espiritual é o quê? É a palavra de Deus.
é a palavra de Deus. Tem que procurar a palavra de Deus, tem que procurar ser cheio da palavra de Deus, tem que procurar se alimentar da palavra de Deus, procurar um lugar que ensina a palavra e procurar conhecer, conferir com as Escrituras, para não ser enganado, porque a igreja cristã tem por hábito isso, porque isso era uma prática do catolicismo. O padre chegava lá com um papel assim e lia e ficava por aquilo mesmo, né? Agora, a prática cristã da igreja evangélica, irmão, vamos abrir a nossa Bíblia. Se o pastor ler errado, a varoa já fala, o pastor que agora está enxergando mal, né? De vez em quando ela está me ajudando, corrigindo, né? E os irmãos também. Só que agora não dá não. Se falar uma heresia, então... Está muito diferente, né? Se o pastor ensinar uma heresia, pode conferir, meu irmão, o irmão falou isso aí, entendeu? É isso mesmo e tal, entendeu? Não, vamos ver nas Escrituras. Você tem que ter conhecimento bíblico, porque a Bíblia não é só o que eu estou lendo aqui, ela é de Gênesis a Apocalipse. Estamos agora em Pedro, né? na primeira carta de Pedro, carta de Pedro, capítulo 2, mas aqui já estamos falando a respeito de coisas que Paulo fala lá em Gálatas, que fala em Filipenses, que fala em Colossenses. Então não é só um lugar, amém? Então tem que ter conhecimento bíblico, porque para a gente saber qual é o contexto, porque às vezes a Bíblia fala uma coisa e depois ela fala uma outra coisa. Por quê? Parece uma contradição, mas não é, porque num contexto vale essa palavra, mas essa palavra também é falada de outro jeito em outro contexto. É igual a palavra que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, que uma palavra só modifica tudo, né? Por exemplo, bota é para bota é para calçar, né? Já calça é para vestir, ou é para botar ou para vestir. Olha só como é que inverte o negócio. E tem outras que a mesma palavra quer dizer outra coisa diferente, a mesma palavra. Então vai muito do contexto, né? O que está à volta, o que está sendo pregado aqui. Então Pedro diz assim, recém-nascido, leite genuíno, espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para quê, irmão? Crescimento para salvação. Aí, então onde é que está essa linha da predestinação, que a pessoa já nasce salvo, ou que a pessoa aceitou Jesus e já está salvo, uma vez salvo para ser salvo? Se Pedro me diz que você precisa se alimentar da palavra de Deus para ir crescendo para a salvação, não falou porque você já é salvo. Pedro podia falar assim, como você já é salvo, você tem que estudar a palavra de Deus. Mas não, enquanto nós estivermos nessa terra, irmão, nós precisamos ir crescendo no conhecimento da palavra de Deus, para um dia sermos verdadeiramente salvos. Né? A gente é salvo no contexto de nós crermos, entregamos a nossa vida a Cristo, igual o ladrão da cruz, creu em Jesus, e ele morreu, foi para o céu. Se eu morrer hoje, eu tenho certeza que eu vou para o céu, porque até hoje eu não me desviei, mas amanhã eu já não sei, depois de amanhã eu já não sei, porque eu já vi um monte de pastor aí que um dia pregava uma coisa, hoje está cheio de heresia, para ganhar dinheiro, para viver na internet, pregando heresia. Por quê? Porque dá dinheiro também no canal nessas coisas. E ele vai falar o que o povo gosta de ouvir. Quer ver eu fazer um canal e ter um monte de seguidor e começar a ganhar dinheiro? É eu começar a contestar coisas das Escrituras e botar uns títulos assim: você dava o dízimo, você aprendeu errado. O pastor fulano está falando, vou ver o pastor que está falando isso, olha só. Senão aí a carne, aqueles que não gostam de dizimar, vai tudo seguir o canal e ainda vai repetir o que você falou, vai repostar tudo. Então, precisamos nos alimentar desse leite espiritual para ir crescendo, como aí Paulo vai falar lá em Coríntios, assim, aí aqui está falando, Pedro está falando, você precisa do leite espiritual. Aí Paulo fala lá aos Coríntios, porque os Coríntios já eram velhos. Aí Paulo fala assim: você já tinha que estar comendo feijoada, não é mais leite espiritual, feijoada espiritual, quer dizer, um alimento mais profundo, mais forte. Então Zé vai ter que dar leite de novo tão cedo, voltar lá para o comecinho, não cresceu.
Não cresceu. Se não crescer espiritualmente, não vai ter salvação. Crescer espiritualmente não é você virar doutor das Escrituras, não é você virar teólogo, virar pastor, virar isso ou aquilo. Crescer espiritualmente é você ter uma maturidade nas Escrituras, conhecer para a sua vida. Para quando o pastor abrir a Bíblia e falar uma heresia, você não engole. Esse alimento está contaminado. Sabe o que acontece com a heresia, com o alimento contaminado? O alimento contaminado é assim, quer ver? Lembra da história da Branca de Neve, né? Aí vai lá, comeu uma maçã, né? Aí o veneno estava na maçã. Era uma maçã? Era. Era bonita? Era. Era apetitosa? Era. Mas alguém botou um veneno nela. Deixou de ser maçã? Não deixou, só que estava envenenada. Só um exemplo, né? Estava envenenada. É o mesmo caso da palavra. É a palavra? É. Satanás pegou e usou assim com Jesus na cara e pau. Ó, está escrito da ordem dos teus anjos. Aí Jesus vem, mas isso aí está fora do contexto, meu irmão. Também está escrito lá que nem só de pão viverá o homem. Então deixa essas pedras aí, meu irmão. Na hora certa eu vou me alimentar. Na hora certa Deus proverá o alimento. Mas está escrito, ó, vai lá, pula daí que dá. Meu irmão, mas também está escrito, não atentará o Senhor teu Deus. Você está falando uma coisa em outro contexto. Ó, que de fato está escrito o que Satanás falou, mas em outro contexto, irmãos. Por isso nós temos que pegar o leitinho espiritual e ir se alimentando da palavra, e nos fortalecendo e crescendo, que precisamos crescermos na graça e no conhecimento, para a salvação. Por que para a salvação? Porque você não foi levado ainda. Mas se você está se alimentado, está fortalecido, está conhecedor, está alimentado, firmado na palavra, firmado na rocha, se vier buscar, é a sua salvação. Se vier buscar arrebatar a igreja, você vai. Se vier arrebatar só você, você vai salvo. Quantos irmãos nossos foram arrebatados, foram levados? Estavam firmados na palavra de Deus, ó. Não se desviaram, né, na heresia, né? Nós temos aí, né, a irmã saudosa, nosso saudoso pastor Darwin, tem o missionário Birajara, ó, estavam firmados. Esses são homens que eu testemunhei até o final, que não se desviaram. Como Paulo falou, eu completei a carreira. Agora está chegando a minha hora, Timóteo, mas eu completei, eu não desviei. Combati o bom combate, tive luta, me açoitaram, fizeram de tudo para me desistir, mas eu não desisti da minha salvação. Porque ele fazia a obra de Deus para salvar as pessoas, mas na verdade é porque Deus, para ele ser salvo, ele precisava fazer aquilo. Porque Jesus chamou ele para isso, e Jesus falou para Ananias: ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome, porque era um perseguidor. Ele que mandava açoitar, mandou açoitar lá o pastor até pregou, mas ele não foi muito profundo. Na verdade, ele que estava no comando do Estevão, do açoite, do apedrejamento de Estevão. As vestes eram colocadas aos pés do líder, que estava mandando, liderando o apedrejamento, e foi colocado aos pés dele. Então ele não estava ali por acaso, ele estava mandando, era ele que ia, entendeu? E aí, ó, matou um homem, matou Estevão, depois sofreu para ser salvo. Foi salvo, mas sofreu. Os irmãos acompanham que ele vai ver o relato que ele fala: prisão, açoite, tempestade, quase no mar, uma víbora mordeu ele, hein? Depois de sair de uma tempestade, um grupo de pessoas, justo ele, porque ele não é aquele cara parado, não, você podia deixar, ô Tiaguinho, faz isso aqui, Tiaguinho, faz aquilo ali. Não, o pastor vai lá, ajuda a fazer também. Aí pegou, botar uma lenha na fogueira, uma víbora mordeu na mão dele. E aí foi todo mundo olhando que aquela víbora era mortal, mordeu, não tinha jeito. E eles ficaram só esperando assim: vamos ver, vai começar a passar mal já. É só o sangue, o veneno começar a correr no sangue e vai passar mal. E nada de Paulo passar mal. Quando eles viram que não tinha jeito, que o Paulo não ia passar mal mesmo, aí começaram a querer idolatrar ele. Esse camarada é santo. Ó, a Bíblia não fez efeito nele não. Mas aí, né, os irmãos conhecem a história. Então é preciso, então a salvação, ela é um crescimento
é o crescimento. A Bíblia lá em Apocalipse fala assim, aquele que perseverar até o fim, ou seja, perseverar nesse crescimento, nesse conhecimento de Deus. Oséias fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então temos que nos dedicar a crescermos, não tem nada garantido. Aceitei Jesus, já estou garantido. Não, é só vir na igreja. Não, irmão, a igreja, a obra de Deus não é só sentar na igreja, não, filho. Não é só sentar na igreja, não. É toda a nossa vida. Tu está na fila do banco, a tua vida está sendo observada. Se você fala um palavrão, se você cobiça uma mulher, se você fala alguma coisa, Deus está presente e o Satanás também, os demônios estão em volta. Eles não são oniscientes, mas são muito demônios. À volta, esperando uma oportunidade, uma brecha para criar uma situação para nós, uma armadilha. Você não viu que Satanás, como ele provou Jesus, não conseguiu nada? O texto diz assim, e o deixou até uma outra oportunidade. Olha só que ele não teve mais oportunidade. Teve na cruz, mas aí não foi ele, né? Jesus orou, Deus se calou e Jesus foi crucificado. Se é que já tende, aí Paulo fala assim, se é que já tende experiência de que o Senhor é bondoso. O que é essa experiência de que o Senhor é bondoso? É que você recebeu a salvação de Deus, recebeu o perdão de Deus. Porque é uma bondade, é um ato de bondade. Jesus Cristo morreu para perdoar o nosso pecado. Isso é um ato de bondade de Deus. Porque nós íamos para o inferno, porque ele deixou todo mundo para o inferno, não ficou só com o filho dele, não precisava sacrificar o filho dele. Mas porque nos amou, irmão, de tal maneira, como diz João 3,16, né, que dá o seu filho unigênito, seu único filho, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém? Então, se é que aconteceu isso, porque às vezes as pessoas vão na igreja, mas ele não recebeu, ele não está indo porque recebeu o perdão de Deus e está querendo agradecer, quer cultuar a Deus, quer orar a Deus, é grato a Deus, quer seguir a Jesus pelo que ele fez por ele. Não, está indo para receber alguma coisa. Isso aí tem um monte assim na igreja, pessoas querendo alguma coisa, igual os 10 leprosos, né? Foram até Jesus, receberam a bênção. Quantos voltaram? Os outros foram até Jesus, receberam a bênção, foram curados, mas querer seguir Jesus. Aí só o que voltou é que recebeu a palavra de salvação, a bondade de Deus. Que a bondade de Deus não está em curar da lepra. O que adiantou em curar da lepra e depois ir para o inferno? A bondade de Deus está nos pecados perdoados que o outro recebeu. A tua fé te salvou, né? Jesus sempre dava uma palavra assim, vai e não peques mais. Então, a bondade de Deus, se é que já tens. Aí Paulo não está julgando, Paulo não sabe, porque quem sabe da nossa vida somos nós com Deus. Quem sabe se você é fiel, se não é, como é que está o seu coração com Deus, se você vem adorar a Deus, se não vem, é Deus que sabe, o pastor não sabe. Mas eu tenho que fazer como Paulo falou, se é, aí é contigo e com Deus. Pedro falou, é contigo, não, e Paulo fala também, Paulo também, outras coisas, se é que já, né, que você se arrependeu, entendeu? Paulo faz a mesma coisa. Por quê? Porque é uma coisa que eu não posso afirmar, mas eu tenho que pregar para os irmãos. Se entregou a vida a Cristo, se verdadeiramente recebeu a bondade de Deus, o perdão de Deus, procura santificar-se mais. Aí quem fala é Paulo. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então tem que se santificar mais. Por quê? Porque nós não morremos. Se você não morreu, vai continuar pecando. O ladrão da cruz recebeu e foi embora, mas nós ficamos aqui, né? Então, chegando-vos, ele vai assim, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, falando de Jesus Cristo, que é a pedra rejeitada, chegando para ele, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada. Olha só quem está falando, que primeira coisa que a gente observa, que você tem que se chegar a ele. Nós é que temos que nos chegarmos a ele. Porque a pessoa fala assim, mas Jesus, vai lá, Jesus vai isso aqui. Não, Jesus
Você que tem que procurar ele. Jesus, ele vai atrás da ovelha perdida, da ovelha que se perdeu, que aconteceu alguma coisa. Agora a ovelha que quis se perder, que quer ficar fora do rebanho, ele não vai atrás. Ele não foi atrás do filho pródigo. O filho pródigo aponta para isso. O filho pródigo não era uma ovelha perdida? Ele não saiu da casa do pai? Uma vez o pai foi atrás dele. Não foi. Ele quer ir. Mas meu filho, fica aí. Não, pai, estou querendo ir, estou querendo viver minha vida e tudo mais. E ele saiu. Como bateu o arrependimento nele, voltou. O que aconteceu? O pai recebeu de volta. Assim acontece em nossas vidas. Não tem nada garantido. Nós podemos sair e não voltar. Muitos saíram e não voltaram os caminhos do Senhor. Muitos não voltaram. Às vezes voltam, mas voltam sem arrependimento. Sem arrependimento. Porque o camarada que vai, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, que está numa igreja, faz um voto diante de Deus, casando, por exemplo. Esse exemplo é claro porque as igrejas estão cheias de suas. Então eu sempre gosto de usar esse exemplo. Faz um voto diante de Deus. Aí separa, quebra o voto, adultera, larga a mulher. Aí vai para outro lugar. Chega lá, casa com outra. Ele acha que está acertando a vida dele. Não, estou casando. Não estou em adultério, não estou em fornicação, não. Estou casando direitinho. Na verdade, ele está em fornicação. Ele não pode casar mais. Tem que voltar para a mulher dele. Ou para o marido dela, se ela for o caso a mulher, né? Não é casar de novo e aí vem de novo para a igreja. Não, eu casei lá. Eu conheço situações assim. Eu conheço situações que eu tive no casamento do obreiro, cara. Tive no casamento do obreiro. Eu não consigo aceitar isso. Ele até hoje passa por mim, se ele ver o vídeo, ele vai saber. Ele passa por mim e não fala comigo direito, porque eu não consigo engolir um negócio desse. E eu cheguei para o líder lá e falei assim: irmão, eu fui no casamento do irmão, pastor. Fui no casamento, o irmão tem 2 filhos, tem uma família. Eu comi carne lá no churrasco do casamento. Eu o Tiago, né? Não conheci o Tiago ainda não. Comi carne lá, eu me lembro até o que foi churrasco. A gente fazia comunhão, tinha alegria, prazer, né? Um casamento de acerto, ele estava acertando, ele já morava com a irmã, e aí acertou, casou, e daqui a um tempo o obreiro na igreja, e adulterou, aí casou com a outra, aí arrumou outra, casou, está na igreja de novo. E o irmão da mesma linha fez o casamento. Eu disse: não consigo entender isso não faço não, mas ele se arrependeu. Se se arrependeu, tem que voltar para a mulher dele. Ah, mas ela não quer mais ele. Então, meu irmão, tem que se fazer um lucro para ser salvo, foi o que Jesus falou. Então deu azar. Vamos usar o termo popular aí do mundo, deu azar então. Porque a mulher não aceitou de volta. E ela está certa em não aceitar de volta. Ou um negócio, né? Está certo, eu digo no sentido assim, ela tem essa liberdade de aceitar ou não. A Bíblia manda que é melhor reconciliar. Se o marido aceitar ou a mulher aceitar, melhor. Mas se não aceitar, meu irmão, aquele que quebrou a aliança tem que ficar sozinho. Não adianta casar de novo, não. Não, casei, então acertou acertadinho. Casei, o pastor me casou. Eu não consigo entender isso. É por isso que a igreja não enche. Porque hoje o que mais tem, se tu chegar numa igreja, tu vai ver que a maioria, uma grande maioria, está nessa situação. Está nessa situação. E o que Jesus falou, como é que pode? Ó, tem que casar com ele ou com ela, está em adultério. Aí, Jesus falou isso. Eu ficaria preocupado com isso. Se a minha situação fosse essa, eu ficaria preocupado, né? E vai assim, ó. Então é nós que temos que chegarmos a Ele. E esse chegarmos a Ele é exatamente nesse sentido, né? De largar as coisas, de largar tudo aquilo que Ele falou ali, né? Despojar dessas coisas todas, né? Para se chegar a Deus. Porque Deus é santo, não pode chegar a Ele em pecado. Então, isso é uma posição que nós temos que tomar. Porque muitos, por exemplo, Adão pecou. O que ele fez? Se chegou a Deus? Não se escondeu. Achou que podia se esconder de Deus. Se escondeu. E Deus ainda deu uma chamadinha, porque Deus podia já aparecer lá atrás da moita, onde está escondido. Está fazendo, sai daí sem vergonha. O que você está fazendo aí? Escondido aí atrás da moita. Deus podia fazer isso, mas Deus
quer ver você respondendo. Adão, quer que você responda. Tu está escondido, mas quando a voz de Deus soa, meu irmão, quando a voz de Deus estrona, aí o camarada, estou aqui, Senhor. Por que dizer? Não, porque eu comi, a mulher que tu me deu, não sei o quê. Hã? A mulher que tu me deu me fez comer lá no fruto que não podia comer, não sei o quê. Não, porque eu estou aqui. Daí ele falou assim, não, estou aqui porque eu descobri que é porque eu estava nu. Ué, mas quem foi que te avisou que você está nu? Quem falou que tem que botar roupa? Como é que você sabe que tem que botar roupa? Deus sabe, mas Deus quer que ele fale o que aconteceu. Amém? E assim acontece em nossas vidas. Deus quer que nós venhamos confessar o nosso pecado diante dele. E então chegando a ele, ó, pedra rejeitada, pedra que vive rejeitada sim pelos homens. Isso, irmão, acontece até hoje. Jesus continua sendo rejeitado pelos homens, ó. E não só rejeitado, mas também combatido. Os homens têm se levantado para combater contra Jesus. Ou seja, negando, ou seja, isso igual eu estava falando com os irmãos, ou seja, distorcendo o que ele falou, distorcendo o que ele fez, ou seja, negando literalmente a existência dele, né? Literalmente. Por quê? Porque é contra o pecado, e o homem está atolado no pecado. Quando a pessoa está atolada no pecado, né? Por exemplo, se você está cheio de dívida, aí o governo fala assim, ó, vamos baixar aqui o IPTU, por exemplo, vamos aqui para o IPTU, né? De vez em quando acontece isso, né? O prefeito novo entra, aí para fazer a arrecadação, o camarada já está com 10 anos lá de IPTU atrasado, aí fala assim, ó, paga 5 anos de tal ano para trás, vão perdoar. Aí só vai pagar aquele outro do ano, né? Os outros vão perdoar, todo mundo que está atrasado acha certo. Agora quem paga certinho, igual eu pago todo ano, não deixa atrasar, eu acho uma injustiça, né? Eu pago todo ano, o camarada não paga, agora vai perdoar o dele. Teve um dia que eu tive que ir lá na prefeitura, porque ele queria perdoar o IPTU meu, que estava velho, de 5 anos. Não, já está prescrito, você não deve mais não devo, porque eu paguei, fui lá e peguei o recibo, paguei o recibo aqui o pagamento. Se não estiver constando é porque alguém pegou o dinheiro. Fiz questão de ir lá mostrar o recibo. Não foi porque você cancelou, porque está atrasado, não, é porque eu paguei, não sei que não anotaram aí o pagamento, eu guardo o recibo de tudo. Bateu o negócio estranho, vou lá na coisa e vou ver o que está acontecendo. Tá, o recibo está lá guardado, eu paguei, entendeu? Mas aí não é injusto, né? Então, é nessa linha, irmão, eles estão rejeitando a Cristo, combatendo tudo, mas para Deus, né? Jesus para Deus é eleito, é pedra eleita, né? Para Deus é uma pedra eleita e preciosa, é o fundamento do cristianismo. Por que fala pedra eleita e preciosa? Porque é a pedra de fundação do cristianismo, da vida cristã, do povo de Deus. Amém? Do povo de Deus. E por coincidência, eu estou pregando isso aqui no Novo Testamento, nós já estávamos preparando lá em Números, lá, que eu ia pregar hoje, está até em outra Bíblia, depois eu mudei, né, na hora do almoço, comecei a ler de novo aqui, acabei mudando o que eu ia pregar ali. E o Espírito levou a fazer isso, né? Mas a linha é parecida. Deus falando sobre Israel, que tirou Israel, que Israel é um povo separado, escolhido para ser separado. O mesmo acontece com a igreja é o Israel de Deus. O apóstolo Paulo revela isso, porque isso começou lá em Abraão e foi vindo, e chega na igreja hoje, não parou no judeu. O judeu fez parte, né, do processo que termina em Cristo Jesus. De Cristo Jesus em diante não acontece mais nada, não tem outro Salvador, não tem outro Libertador, não acontece mais nada, tudo se finda, se consuma, como ele disse na cruz, está consumado em Cristo Jesus. O que acontece é que ele vai voltar para buscar a igreja dele, só isso, mas é ele mesmo, não é outro. Mas aí já tem uns pastores heréticos aí, que falam que Jesus não era filho de Deus, que era um anjo, e dá até nome, um nome que eu nem vi nas escrituras. Ele leu aquilo em algum lugar, em algum outro livro que não é inspirado. Eu não estou te falando que a gente tem que vigiar o que lê. Você pega o TikTok, pega não sei o quê, cuidado, porque não é a Bíblia é isso aqui, ó.
Tem que ver se o homem que está ensinando ali está falando o que está escrito aqui. Que já tem gente falando que Jesus não era Deus, Jesus era um anjo, e que era o anjo fulano, dá um nome lá. Agora você vê que absurdo. Se a Bíblia deixa claro, João fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha só, se fez carne, porque na verdade ele era espírito só, né? O verdadeiro mundo, irmãos, é o mundo espiritual. Isso aqui é uma coisa criada passageira, como ensinamos pela manhã. O verdadeiro mundo é espiritual. Então o verdadeiro você não é o que você está vendo. O verdadeiro você não é o que você vê no espelho. É o que está dentro. É o que está dentro. É o espírito que está dentro. O que você vê no espelho, toda vez que você vai lá olhar, ele está mudando. Está cada vez mais velhinho, o cabelo vai ficando cada vez mais branco, o fôlego vai diminuindo, pé começa a doer, mas o espírito se renova. Amém? Como a águia, aqueles que creem no Senhor têm as suas forças renovadas. Essa força é espiritual. Você pode estar com câncer, você não nega Cristo, porque você sabe que você vai morrer e vai para o céu. Você pode estar duro, mas você sabe que amanhã você vai estar no céu e lá não vai precisar de passar fome. Lá você não tem, nega o hino que a gente canta: no céu não entra pecado, angústia, tristeza, nem dor. Não há coração quebrado. Lá não tem necessidade de chorar. Lá não tem sofrimento. Por isso que fica claro para os irmãos que nós somos do céu. Lá você não vai ter como ver o seu filho aqui, ou sua filha, ou seu marido, ou sua mulher sofrendo, ou fazendo isso, o pai doido. Não vai ter. Senão ia ter choro lá. Não ia, pelo amor de Deus, ela ia ficar apavorada lá no céu. Saber que os netinhos dela não, né, tem com alguma dificuldade. Amém? Por isso não tem. Lá nós somos cidadãos do céu. E os nossos netos são cidadãos da terra, igual nós somos agora, a carne. O espírito é cidadão do céu. Então essa pedra que é Jesus Cristo está sendo rejeitada até hoje, mas para Deus é preciosa. Também vós, aí vai ser também vós, como pedras que vivem, quer dizer, nós também somos pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. Pedro sempre deixando claro que a casa é espiritual, não está chamando ninguém para ficar rico, ninguém para encher barriga, ninguém para a obra da carne. O negócio é espiritual. Essas igrejas que ficam fazendo campanha para enricar, para não sei o quê, eu não sei que evangelho que eles leem, não sei que apóstolo que eles seguem. Quando fala assim, a igreja segue as doutrinas dos apóstolos, ou isso, abre a carta de Pedro, primeira, segunda, Colossenses, Tessalonicenses, Coríntios, as cartas, Tiago, Judas, João, essas são as doutrinas dos apóstolos. E nenhum deles você vai achar esse tipo de ensinamento de prosperidade terrena. Quem ofereceu prosperidade terrena foi Satanás. E para Jesus. Ofereceu para Jesus. E vai oferecer para você também. Né? E na hora que você estiver mais precisando, com fome, com sede, 40 dias no deserto, aí ele chega, né? Tudo isso me foi dado. Se tu me adorar, meu, eu sou capaz de dizer, irmãos, vou falar uma coisa seríssima agora, eu sou capaz de dizer que tem igrejas abarrotadas de gente, que o líder tem pacto com o adversário, para ter uma igreja daquela. Sou capaz de dizer isso. Os do mundo você já sabe, né? Os cantores, artistas, tu vê, alguns até admitem que fez mesmo. Lá na Bahia tem muito também. A maior parte daqueles cantores lá na Bahia não tem. Já viu até no show a mulher se manifestando, né? Em show e tudo. Tem parte. Agora, igreja. Porque você acha que a intenção do Satanás é acabar com a igreja? Não.
Ele não tem intenção de fechar a igreja. A nossa, se tiver que fechar, não foi por causa da fraude, isso aí não fecha. Isso aí não fecha. Não fecha, eu vejo pastores aí que continuam pastoreando. Caiu em pecado, separou, casou de novo e a igreja está cheia. Aí é que fica mais cheia, mas de que eu não sei. Então por isso que eu falo, provavelmente, né? Porque o Satanás ele é muito bom no engano, na fraude. E a Bíblia deixou isso claro, que muitos serão enganados, porque essa é a habilidade dele, até os eleitos, se possível. E ele fala assim, ó, aí ele fala assim, Pedro está falando assim, mas também vós mesmo, como pedras que vive, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Quer dizer, que não é só o pastor que é sacerdócio, que é sacerdote. O que é um sacerdote? Sacerdote é o que ministra, sacerdócio é o quê? É o lugar, ou seja, é o templo, é a morada de Deus, né? Sacerdócio santo, a fim de oferecer, é um lugar de sacrifício. Eu falo para os irmãos, esse lugar aqui não é de entretenimento, não é de show, não é culto show, não é espetáculo, é lugar de sacrifício. Olha aqui, ó, para oferecer sacrifícios espirituais. O que é um sacrifício espiritual? Você não vai chegar aqui e meter a faca no pescoço e se matar, mas você queria ir para outro lugar, mas você trouxe a sua carne para ser tratada nesse lugar, para ser oferecida a Deus, para ser repreendida, para ser corrigida, para ser açoitada, né? Eu vi uma palavra quando fala assim, a palavra está batendo, o pastor bate muito, é por causa disso, é para ser açoitado no lombo da carne, para que o espírito se fortifique, porque tem uma luta entre a carne e o espírito. Se o pastor não meter o pau na carne para derrubar ela, o espírito fica morto. Ó, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porque sacrifício natural sem Cristo não vale nada. Se fizer por nossa conta não vale nada, tem que ser o que através de Cristo Jesus, dos ensinamentos de Cristo. Por isso está na Escritura, ó, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Ou seja, o que rejeitou, na verdade, é o que está salvando. Principal pedra angular é a que salva. De repente, a igreja que a pessoa está recusando é a igreja que está salvando, que está ministrando a salvação, que está mostrando a verdade. Precisamos estar atentos, porque a pessoa recusa. A pedra de tropeço e rocha de ofensa, né, para essas pessoas, ó, e pedra de tropeço e rocha de ofensa para essas pessoas. Simeão falou isso, não falou? Quando ele pegou Jesus no colo, esse menino vai ser para a perdição de muitos e também para a salvação de muitos. Também para a perdição e para a salvação. Só é salvo em Cristo Jesus. Aí você nega Cristo Jesus, você é perdido. Então, quer dizer, tá, nele é que se resolve quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Não é ele que condena. Estava todo mundo condenado, todo mundo perdido. Aí veio ele para salvar. Tu creu? Aí tu foi salvo. Tu não creu? Não foi ele que te condenou. Tu continua condenado igual você estava. É que você recusou o perdão para ser salvo. Amém? São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Tropeçam aonde, irmãos? Na palavra. Fica inventando coisa, fica distorcendo o que está escrito. Entendeu? Tropeçam na palavra para que também foram postos, né? Então eles tropeçam
na palavra que ele já foram postos para isso, para tropeçar na palavra. Aí o camarada vai e me solta essas heresias que você tem visto aí no TikTok, na internet. Pessoas que estão literalmente fazendo isso. Mas vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós quem? Os salvos em Cristo Jesus. Essa carta de Pedro é para os cristãos. Estavam em Israel, a maioria, mas convertidos a Deus. Amém? Porque Pedro pregava lá, né? Convertida a Deus. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. Quer dizer, nós éramos de fato perdidos, irmãos. Alcançamos misericórdia. Se alcançamos misericórdia, temos que aproveitar essa misericórdia. O que é a misericórdia? Chama-se perdão dos nossos pecados. Tudo se resume no perdão dos pecados, porque não se vai para o céu no pecado. E o anjo falou isso para Maria, sempre deixou isso claro: olha, ele vai perdoar o pecado do seu povo. E o povo deles é quem agora? É o povo cristão, o povo de Deus. O Israel, Paulo deixa claro, mais claro ainda, que o Israel espiritual não é aquele que mora lá em Jerusalém no terreno, mas é o que vão morar na Jerusalém celeste, que é todo o povo de Deus, em toda a terra. Amém? Então, irmãos, que Deus nos ajude a nos fundamentarmos cada vez mais, nos alimentarmos, nos fortalecendo com a palavra de Deus, procurando ir crescendo, irmão, no conhecimento e na graça de Deus. Não podemos parar, não podemos ficar no que nós achamos, porque vai chegar alguém. Se você se garantir no que você acha, no seu próprio entendimento, vai chegar alguém e vai distorcer e você vai cair, porque você está no seu entendimento. Seu entendimento, Satanás passa a perna nele. Temos que ficar fundamentados na palavra de Deus. Jesus não falou assim: não, Satanás, mas eu não acho isso não. Jesus falou assim: está escrito. Olha só, ele é Deus, mas também está escrito, Satanás. Ele podia contender: não, mas não é bem assim, não sei o que, e o Satanás ia enrolar ele. Mas falou que está escrito. Se está escrito, meu irmão, não dá para mudar. Amém? Não dá para mudar. Aí a gente vê um monte de conversa hoje. Por exemplo, eu estou falando para os irmãos, o negócio está infiltrado. O feminismo entrou na igreja, entrou o negócio de apóstolo, agora há pouco tempo agora, apóstolo, entendeu? E onde tinha estar os apóstolos? E cadê os apóstolos de antes, de depois de Paulo e Pedro? Cadê eles? Agora que foi aparecer apóstolo? Então começaram a infiltrar um monte de coisa na igreja, tem um monte de situação infiltrada. Por quê? Não, irmão, mas está escrito lá, uns para apóstolos. Por que Paulo estava falando? Porque ele ainda era vivo. Ele era vivo e tinha outros apóstolos também vivos. Então, uns para apóstolos, uns para mestres, uns para professores, mas os apóstolos morreram. Então só ficou agora os pastores, os mestres, os bispos, né? Porque bispo é sinônimo de pastor, presbítero é sinônimo de pastor, mestre é o camarada que ensina, que tem o dom para ensinar. Entendeu? Porque os dois são diferentes. Eu, por exemplo, eu acho, né, a minha percepção é que eu tenho mais facilidade para ensinar. E mais profeta também. O profeta desce o cajado e não quer nem saber de quem é o lombo. Quer baixar a vara, entendeu? Ele não quer saber. Falar a verdade, rasgar. Tu sem vergonha, tu é um homem. É contigo mesmo. Não tem medo não. Mete o dedão lá e mano. Acaba falando assim: não, se tu voltar, não foi Deus que falou por mim. Não quer dizer que Acabe voltou. Morreu lá na batalha. Ele quis dizer o quê? Que ele ia morrer lá. Entendeu, irmão? Então, esse é o chamado. Agora, o profeta ficaram muito sozinhos. Talvez seja a minha linha. Elias foi parar numa caverna. Deprimido, triste, ameaçado de morte, depois de fazer um monte de milagre. Paulo foi parar numa cadeia, todo açoitado, todo arrebentado. E as pessoas achando que sucesso
é ficar bombado com carrão de helicóptero, né, como aquele que vai para a igreja de helicóptero, aquele outro que vai com aquele monte de segurança, aquele carrão Porsche, não sei o quê, e o segurança em volta. Para eles o sucesso é isso. Mas o sucesso, irmão, é dar a vida por Cristo, para ganhar a eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar de pé.